Oi, meninas, olha, hoje é domingo, um feliz domingo para vocês. Aqui é a Cleusa Terapeuta e eu prometi esse vídeo para vocês sobre a psicologia, né, de limpar, da limpeza, do detox, sobre o terreno biológico. Propriamente dito, né, como a gente fala, é limpar, condicionar, dar condições, liberar fluxo do terreno biológico. E não tem como a gente fazer isso se não for através de uma limpeza, higienização do colo intestinal, do sangue, das células, da mucosa, do neural todo, da mente, dos relacionamentos tóxicos e etc, etc. Então, eu coloquei no caderno aqui um assunto alinhado para mim não me perder com vocês e tô falando mais rápido aqui por causa do vídeo, né? Então, a gente usa limpar a pele, lavar os alimentos, mas a gente precisa se preocupar com o que contém nos alimentos, né? Os agrotóxicos, a maneira que a água que nós lavamos eles, o cozimento, é, a nossa mente tóxica ou não, para ajudar nós, porque esses relacionamentos tóxicos também faz mal para nós, que a gente sabe muito bem disso, tranca o fluxo vital, aonde passa o oxigênio, onde passa o sangue. Então, nós nos intoxicamos todos os dias com produto de limpeza, com higiene, com cosmético, com pesticidas, com alimentos, com medicamentos, com poluição, com estresse, com sentimentos vibrando contra nós, né? Que a gente toma para nós coisas que não é nossa. Então, impedindo o fluxo vital. Simples assim, que podemos conversar muito mais nas lives, se vocês assim desejarem. Por exemplo, vou citar aqui o Alex Corel, que é um biólogo francês. Ele conseguiu o prêmio Nobel em 1912, recebeu verba da medicina para seguir as suas pesquisas, onde ele constatou, provou que ele colhia embriões de galinha do coração, embriões do coração da galinha, e ele tratava com, ele não falou qual é o líquido aqui, mas com líquidos muito antioxidante, muito com pH igual o coração da galinha. E esses corações ele colocava no recipiente e eles bateram por 27 anos. Acredita? Abateram por 27 anos, por causa que ele não tinha poluição, não tinha nenhum agente que fosse contra a cadeia celular, as vibrações, o circuito que se completava da informação intracelular, da memória celular. Então, tu vê, né, a necessidade que temos de manter o nosso organismo, nossas células limpas. Então, ele realizou essas pesquisas, ficou provado que, o que ficou provado com isso tudo? Que nosso terreno biológico, como nós cuidamos da nossa mente, do nosso terreno biológico, da água que tem, já que somos feitos de 70% de água, às vezes mais, às vezes menos, depende, as pesquisas, uns afirmam que é 70% de água que o nosso corpo é feito. Então, que tipo de água tem esse aquário? Como se nós fosse um aquário ambulante, onde a nossa célula seria os peixinhos. Então, como que é teu aquário, caso você tenha um aquário em casa, as pessoas que têm um aquário, como que é o aquário? Se colocar uma água suja, tóxica, os peixinhos vão morrer. E como que é o nosso aquário, nosso corpo, onde tem as células, que é como se fossem os peixinhos? Como que elas vão sobreviver no meio de um corpo atolado, emitindo tudo que está no sangue, é resultado do que está no nosso intestino, na mucosa, nos vasos, tudo. Até quando o médico fala que tu tá com triglicerídeo alto, tem tudo a ver com como que está a tua orgânica, como que está os peixinhos dentro de você, como que está o líquido que está dentro de você. Desde água, de sangue, de linfa, de tudo, como que está? Né? A temperatura, que normalmente a temperatura vai até 40 graus, aquela água quente dentro da gente, acelerando a pressão, a ansiedade, a insônia, a pele, coceira na pele, pele rachada, várias coisas, entende? Então ficou provado que o nosso
terreno biológico, ele é conforme o meio ambiente que nós estamos inseridos e oferecendo essa orgânica, esse meio ambiente para a nossa célula. Então, depende, nós podemos ter 60 anos com um cara de 30, podemos ter 80 anos com um cara de 60, porque tudo depende do estado que está nosso terreno biológico. Então, por isso que eu concordo com o pai da medicina, quando ele dizia e afirmava e ensinava na academia de medicina que não adianta nós ficar preocupados em tratar as doenças. Precisamos limpar o terreno biológico, né, dar condições de regeneração, de cicatrização, de imunidade, para as células recuperar a memória da célula, para ela reconhecer os invasores e automaticamente o corpo sabe como se curar, se assim nós permitir. Então, e se nós fazer o contrário, ir lá se preocupar com a doença e tratar a doença, nós estamos levando mais toxina para dentro do nosso organismo, caso a pessoa pegue a via alopática. Aí piorou tudo. E se ela pegar a via da naturopatia, do natural e tal, ela até que dá uma amenizada. Mas não adianta nós jogar o oxigênio num terreno sujo. Entende? Precisamos desintoxicar, limpar, capacitar mente e físico para o corpo poder exercer as suas funções. Então, isso é muito importante. Então, tudo ficou claro lá em 1912, né? Então, dependemos do meio ambiente, de como está, aonde estamos inseridos, como está a nossa orgânica, para nós garantir a nossa idade biológica. Nossas células, né, elas dão os sinais que precisa limpar, tirar tudo que está tóxico. Então, o que mais que ele botou? Eu estou lendo aqui, porque tem coisas que está escrito aqui, mas que eu já falei para vocês, porque é de praxe que eu falo isso. O que acrescentou aqui são a pesquisa dele que acrescentou para mim no caso, né? Por isso que eu também estou acrescentando para vocês aqui. Então, limpar, drenar, depurar, higienizar, expelir todos os quilos de toxina que está no nosso organismo, cabe a nós através de uma autoanálise, de uma autocura, de uma autorresponsabilidade de quem somos. E é claro que a gente não consegue fazer isso sozinho, por isso que eu criei a mentoria hepática, para através da mentoria, trabalhar a mente, que já diz mentoria, trabalhar a mente alinhada ao corpo, ao organismo, né? Então, isso é muito legal. E, então, por mais de 80% dos sintomas, podemos limpar e curar se nós eliminar esses sintomas, através desses procedimentos de limpeza, que os sintomas são esses que eu passei para vocês aí no WhatsApp, que são mais de 80 sintomas, que podemos eliminar através de uma limpeza de mente e corpo, em um processo, né, gente? Não pode ser fazer um mês e achar que está tudo certo, é um processo. Precisamos dar tempo para o corpo conseguir de volta a regeneração celular, né, e a vitalidade de volta, que depende de corpo para corpo. Sempre as pessoas me perguntam, quantos dias eu vou ficar boa? Quanto tempo vai ficar cicatrizado? Não tem como dizer, porque depende de organismo para organismo, entende? Então, assim, falando por cima, todo organismo ele demora de 6 a 8 meses a 1 ano. 6, 8 e 1 ano, para ele conseguir um resultado muito que perfeito. Entende? Tem pessoas que precisam de muito mais tempo ainda, porque está num generalizado todos os órgãos danificados. Então, precisa de mais tempo. Mas se você está com o digestório, por exemplo, só o digestório, que já é tudo também, né? Então, precisa de 6, 8, 1 ano aí de reeducação alimentar, mente e corpo, que você vai recuperando a tua idade biológica, a tua saúde de volta. Porque você está deixando o corpo agir naturalmente. Então, por isso, criei, né, a mentoria hepática junto com os 7 dias de limpeza hepática. Agora, é muito importante que, se você quiser anotar aqui, eu vou ler para vocês aqui, que até é melhor eu ler para vocês aqui. As 6 fases de um corpo sujo, gente. As 6 fases. Primeira fase
é a fase de excreção e eliminação. Então, é muito importante a primeira fase, de você depurar, limpar, excretar todos os dejetos, todo o lixo, alinhado corpo e físico, os órgãos, todo de eliminação, né? Os órgãos de eliminação. Começa lá pelo fígado e vai. Então, a segunda fase de reação, sinais de cura e eliminação. Então, conforme você está limpando e tudo, já está vindo os sinais de cura. Então, esses sinais de cura, ele pode ser de dor, de ânsia de vômito, de dor de cabeça. Então, é muito importante que você entenda os sinais de cura, para que você não corte o tratamento no meio, com os mimimicos, ai, eu vou parar porque está me doendo a cabeça, porque não dá, porque está me fazendo mal. Não está fazendo mal. São sinais de cura e o corpo está sendo convidado a uma remoção das toxinas e isso gera um certo estresse para o organismo. E você precisa tomar teu chazinho, fazer respiração, né, lavar as mãos lá se estiver muito ansiosa. Você precisa usar os olhinhos essenciais para acalmar. Você precisa se autoajudar para que você siga o processo até o final. Nada de dizer, está me fazendo mal, eu vou parar. Jamais vai fazer mal algo natural. Não vai fazer mal, gente. Então, a terceira fase, a fase inflamatória. No externo, anotem, no externo celular inicia-se as doenças crônicas. Entende? Então, vamos que você não fez nada disso. Tá com coceira na pele, tá com doença já instalada desse sintoma que vocês têm aí, 80 sintomas, vários sintomas vocês já estão sentindo, suponhamos, né? Então, você tá sentindo todos esses sintomas. Então, ele já tá indo, você não limpou, você não capacitou sinais de cura. Então, o que o corpo está fazendo? Ele está indo para o lado externo, já dentro, lá na célula, e grudando todas as sujeiras, nas toxinas, no externo da célula, criando um catarro, uma mucosidade no externo da célula, incapacitando a célula de trabalhar, de fluir, como é que eu vou te dizer, de vibrar, né? Ela não está conseguindo as vibrações dela, porque ela está sendo encolhida pelas toxinas, né? E nessas toxinas se gruda os fungos, bactéria, e a célula vai perdendo a sua vitalidade. Então, iniciou-se o problema crônico. Agora desafio você a pensar, se essa hora você entrar no hospital, o hospital está trancado de gente, o que você acha que tem lá? 80% de doença degenerativa ou 80% de doenças crônicas? Crônica, né, gente? Tu entra lá no hospital, cada andar do hospital está lotado, doenças crônicas. Então, vamos para a quarta fase, a fase da impregnação. As toxinas já estão no intracelular. Então, ela está por fora da célula. Desenhe uma célula aqui, eu vou desenhar ela aqui. A célula. Peraí, eu vou desenhar a célula aqui e mostrar para vocês. Esse vídeo aqui, não sei quanto tempo vai demorar aqui, né? Porque daqui a um pouco o vídeo... Ai, não achei a caneta. Depois eu faço e mostro para vocês. Então, primeiro, as toxinas estão no externo da célula. Agora, na quarta fase, já está impregnada, né? No intracelular. Não é no núcleo ainda, é dentro da célula, tá? Então, tirando o poder de regeneração. Então, como a célula tá vendo que lá fora dela tem um monte de toxina, ela tenta se regenerar, ela tenta, mas só que daqui um pouco essas toxinas na quarta fase já entraram dentro da célula, aí acabou a festa da coitada célula, né? Que daí elas entraram lá dentro e fazem elas perder a capacidade de regeneração. Então vai ter toxina por fora e por dentro, imagine só a situação. Então já passou do crônico, já está indo para o lado agudo. Aí agora vem o lado da quinta fase, a degeneração. Então, a degeneração é a homotoxinas. Quando a gente fala homotoxina, é quando essa toxina ela já entrou dentro, ela já é um radical livre muito agudo e ela entrou dentro do citoplasma da célula. Ela já afetou o núcleo, o citoplasma, ela cortou a camada do citoplasma e entrou lá dentro da célula, aonde ela vai prejudicar as mitocôndrias.
Sabe quando tu pega uma célula que tu vê lá os mitocôndrias, que são tipo um soldado de memória, ele tá ali para ver quando chega as vitaminas, quando não chega, ele tá ali avisando, entendeu? Então, quando essas toxinas entram e atinge o núcleo da célula, ela já prejudicou o mitocôndrias, o citoplasma, e aí faz com que ele perca a memória de ver o que está acontecendo com o nosso organismo. A partir desse momento, ele não vê mais nada. Aí vai degenerando o órgão, entende? Então, a sexta fase, o neoplasma. As toxinas no núcleo, já estão lá no núcleo da célula e agora elas danificam o DNA, fazendo perder a sua comunicação. Então, na quinta fase, ele atingiu o mitocôndrias, o citoplasma no núcleo da célula, fez perder a memória celular, fez perder ela não está capacitada para reconhecer invasores. Entendido? Então, agora, quando chega na sexta fase, atingiu o DNA. Tu sabe como é que é o DNA, né? O DNA tem todos as suas cordas lá e tal, e que cada cordinha daquela guarda uma informação genética nossa, né? Herdada e tal, até dos ancestrais e tal. Então, quando começa a degenerar o DNA, aquela célula inflama e faz danificando a comunicação. Então, essa célula, ela perdeu a comunicação com o corpo, a elétrica, como se fosse o motor do carro cortado a elétrica fora. Não tem como tu ligar o carro. Então, imagina só se nós prestar atenção nesse passo a passo, como nós podemos autocurar nossa vida, gente. Nunca esquece que eu estou falando aqui em nível mental também. Então, já temos um colapso do imunológico. Nesse momento que ela danificou a corrente elétrica do DNA e estamos num colapso do sistema imunológico. O corpo não está mais em condições de reconhecer nenhum invasor mais. O corpo não responde mais por nada o que entra nele, vírus, bactérias e o estado subagudo que já se encontra o organismo. Então, olha só, já é um colapso. Cada tensão negativa, acionamos uma química do medo. Então, precisamos cuidar também a mente, né, em todas as fases, porque cada fase que vai se agredindo, se você fica nervosa por alguma coisa, se incomoda por alguma coisa, não consegue resolver problemas familiares, problemas de relacionamentos, problemas da empresa, né? Do dinheiro, da escassez, da dor, essas coisas tudo, você já está num estado de medo. E o medo ajuda a trancar muito mais o fluxo vital, muito mais. Porque o medo é terrível. Às vezes o medo está no subconsciente, que a pessoa nem está ainda tomando noção disso. Então, a mente negativa também forma padrões que prejudicam e qualquer pessoa de fora pode notar o teu estado de vibração em um padrão negativo. E isso vai criando doença. Imagina se tu tá lá pela terceira, quarta fase. Isso aqui vai acelerar para ir lá para a sexta fase já. Então, quando nós prestar atenção nisso aqui que eu falei para vocês, vocês vão conseguir um êxito muito grande dentro da autocura, do alinhamento da autocura. Então, por isso que é muito importante vocês anotarem essas fases, reconhecer cada fase em vocês, observar como está as fases em vocês, qual a fase que vocês estão vibrando, estão vivenciando, estão passando, estão com essas fases claras em vocês, para vocês acabarem com essas fases e capacitar o organismo a autocurar. Então, é muito importante, e depois que você limpe o organismo, usar os produtos da OmniLife. Eu digo os da OmniLife por quê? Porque é os mais que eu conheço até agora que faz o efeito rápido. Eu fiquei agora 3 meses sem usar o OmniLife e não estava nada errado comigo. Mas agora, essa semana, quando eu comecei a usar o OmniLife, o William estava aqui comigo e viu. Em 30 minutos, eu acho que a primeira dose que chegou, que eu tomei, em 30 minutos, eu acho que eu fui no banheiro 5 vezes. Tu vê, eu estava com líquido retido já. De repente, 40 graus a temperatura desse líquido, parece que eu desinchei.
e continuei perdendo líquido, continuei e agora normalizou. Essa semana toda eu tomei o Minilife, agora normalizou. Já dormi melhor, um monte de coisa, a minha pele já melhorou, um monte de coisa eu senti, porque eu estava muito sardenta, me nasceu muita sarda. Então eu notei que a vitamina C e outros que eu estou tomando ali, já, meu Deus, não tem nem a comparação. Por que que é o diferencial? Porque ela vai dentro da tua célula, ela vai no intracelular em até 10 minutos. Ela não depende de digestão, ela não precisa esperar o estômago bater, fazer aquela digestão. Então esse é o diferencial da tecnologia do OmniLife. Entende? Então, trouxe isso para vocês aqui, anotem direitinho isso aqui, anotem as fases, coloca no caderno de curso de vocês, que isso vai ajudar muito quando a gente sabe isso. Tu vê, em 1912, esse químico fez esse teste, né? O Alexis Corel fez esse teste de que a nossa idade biológica e a nossa saúde depende, né, do meio ambiente, do que nós fornecemos para a nossa mente, para a nossa célula, para o nosso organismo, a água que tomamos, se tomamos água ou não. Então, meninas, é isso hoje. E depois eu vou desenhar o desenho da célula, vou passar para vocês, tá bom?